Desinfecção. Conceito. A desinfecção consiste em inativar os micro-organismos que são patogênicos e aqueles indicadores que nós vimos no início do curso de contaminação de origem fecal, que porventura estejam existentes nas águas, visando a precaver o crescimento microbiológico nas redes de distribuição da água que saiu da estação de tratamento de água em condições de potabilidade. Bom, como que vai haver essa desinfecção? Inativação. Os micro-organismos são inativados por meio da ação do desinfetante, de modo que esses micro-organismos tornam-se impossibilitados de se reproduzir. Quando não se reproduz, não são capazes de transmitir nenhuma enfermidade. Como que pode haver uma desinfecção também? Pela remoção, que consiste na retirada dos micro-organismos da massa líquida. Essa remoção nós fazemos nas etapas precedentes da desinfecção, que é a decantação e filtração, em que a gente retira os micro-organismos da massa líquida por meio da retirada dos flocos, né? Quer seja pela decantação, ação da gravidade, né? Ou pela filtração, por meio de todas as ações que nós vimos de filtração, né? Que nós vimos coagem, né? Que é a primeira e a mais evidente, mas a gente tem também a microsedimentação. Então, a remoção dos micro-organismos ocorre nessas etapas. E por meio da esterilização. A esterilização é o extermínio de qualquer forma de micro-organismo, né? Então, quando usamos as radiações ionizantes, nós vamos ver, né, a radiação ionizante nessa aula mesmo, né? Desinfetantes usados no tratamento e com maior facilidade consegue-se esterilizar a água pela fervura, que é aquela orientação que a gente recebe de ferver por 10 minutos a água. Quais são os processos e mecanismos da desinfecção? Dois grupos são fundamentais de desinfetantes. São os agentes químicos e os agentes físicos. Quais sejam? Agentes químicos. Ele vai ter um potencial de oxidação. Quais são as substâncias? O cloro e os seus compostos, e dióxido de cloro e ozônio. Também, qual é um agente químico? Peróxido de hidrogênio. Outro, ácido acético. Mais exemplos, bromo, iodo, permanganato de potássio e cloreto de bromo. Esses daí constituem-se nos agentes químicos. E o grupo dos agentes físicos? Energia de radiação, destacando-se a radiação ultravioleta, radiação gama, radiação solar e em nível domiciliar, conforme foi dito no slide anterior, a fervura. A ação tanto dos desinfetantes físicos quanto químicos pode ocorrer essencialmente através de 3 mecanismos. Lise é quebra, ruptura. Então, pela ruptura da parede celular. Então, os micro-organismos, bactérias, elas têm, por exemplo, parede celular, vai haver essa lise, essa quebra da parede celular, que é uma proteção para o micro-organismo. Aí vai haver a difusão do desinfetante no interior dos micro-organismos, né? Porque vem em uma concentração maior, né? Então, ele vai se difundir pelo interior dos micro-organismos, esse desinfetante. E a interferência, por conseguinte, na reprodução celular. Ou seja, não consegue se reproduzir em quantidade suficiente para começar uma doença num organismo adulto, né? Que esteja em condições de não debilidade, nenhuma deficiência de imunidade. Agentes químicos, né? Então, nós já vimos, tem a destruição da parede celular e em seguida a difusão do desinfetante para o interior da célula. Então, a hora que há essa ruptura da membrana celular, a célula ela acaba sendo prejudicada por 2 maneiras, né? Além da difusão do desinfetante no interior, ela começa a perder constituintes vitais por meio dessa ruptura aí também, né? Então, e aí a função de proteção da membrana
e, por conseguinte, as funções celulares acabam sendo prejudicadas, né? E as funções celulares que a gente está dizendo é o quê? Por exemplo, de uma bactéria. O que vai ser levado em consideração? A eficiência do agente químico, que é o quê? O número de células que aquele determinado agente químico consegue fazer todas essas ações, destruir a parede celular, entrar o desinfetante no interior dela e também perder constituintes vitais importantes dessas células para o meio, né? Então, o número de células que acabam sendo prejudicadas por ação desses agentes químicos pelo número de células totais, ele vai acabar nos dando uma eficiência desse desinfetante. Agentes físicos, como que eles vão agir? Pela intervenção na biossíntese e reprodução celular. Por quê? Nós já vimos em microbiologia que as células podem... existe a formação de esporos também, mas a gente estuda muito o quê? A divisão das células, né? A meiose, né? Então, ela vai se dividir, né? Cada célula vai se dividir em duas das bactérias, né? Então, os agentes físicos, eles vão intervir, a interferência dele é nessa biossíntese e nessa reprodução celular. Por quê? Elas vão sofrer danos fotoquímicos, né? Lá dentro, nos ácidos nucleicos, coenzimas ou células estruturais. E dessa forma eu não consigo ter o quê? O crescimento, aquela reprodução celular. E aí não há número suficiente, né, para ter a geração, né, ocasionar a doença no organismo, no caso, os que vão receber a água, né, a população que vai receber a água que está em padrão de potabilidade. A eficiência ela é muito dependente do quê? Da dose do desinfetante, né? Quer seja químico, quer seja físico. E o tempo de exposição a esse agente, né? Tipo e concentração dos micro-organismos, que existem micro-organismos que são mais resistentes que os outros, né? Então, por exemplo, em hospital, tem-se muitos micro-organismos que são muito resistentes, por exemplo, até a antibióticos fortes, né? Então, por isso que a gente imagina que o manancial que a gente pega para ser de tratamento e distribuição de água, sofrer todo esse processo de tratamento de água e ir para distribuição, ele tem que ser um manancial de boa qualidade. Então, por isso a gente tem aquela classificação CONAMA, né, que a gente tem 7 classes, né? Aquelas 4 classes, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, né? Então, não é qualquer manancial que a gente escolhe para sofrer esse tratamento de água e ser um tratamento para distribuição para a população. Então, haja visto isso, né? A gente sabe que já não vai ser, por exemplo, como um esgoto, né? Que está cheio de micro-organismo. Então, a gente vai calcular essa dose e o tempo de exposição do agente. Um exemplo disso, quando compra-se no supermercado hipoclorito de sódio, faz-se o fabricante, o próprio fabricante, faz a menção de como usar. Então, por exemplo, 20 gotas a cada litro d'água por meia hora. Então, 20 gotas para cada litro d'água é a dose, é a concentração que eu vou obter ali naquele meio daquele 1 litro d'água. Então, é a dose adequada e o tempo de exposição, por exemplo, 30 minutos, para que haja uma desinfecção, né, por exemplo, das saladas, né? Então, essa eficiência, a gente tem que lembrar, dose e tempo de exposição do agente. Não apenas se dá pelo potencial de oxidação desse agente. Aonde que é feita a desinfecção? Nos chamados tanques de contato. Por vezes, eles podem possuir chicanas. Lembra os procuradores de escoamento horizontal? Por quê? Quando eu tenho chicanas, a água vai num vai e vem. Vou fazer um esqueminha aqui, né? Então, aqui, vamos desenhar umas chicanas aqui. Então, a água entra, vai até sair, né? Então,
como ela não tem como ela passar reto, ela é obrigada a fazer a volta, senão ela passaria reto. Aí, nesse caso aqui, eu teria um tempo de detenção hidráulica menor do que o necessário. Isso daí que seria um curto-circuito. Mas não, quando eu faço direitinho a voltinha, porque a chicana obriga isso, aí eu tenho um tempo de detenção hidráulica igual àquele necessário para aquele tempo de exposição que a gente acabou, para que fique meia hora, por exemplo, aqui, dando as voltas aqui, né? Então, é meia hora, não tem perigo de passar em 10 minutos, passar reto, né? Então, minimiza. Esse passar reto seria os efeitos de curto-circuito, né? E o efeito de curto-circuito acaba aproximando muito o escoamento do fluxo de pistão, que não é o desejado aqui para a desinfecção. Fatores que interferem na eficiência da desinfecção. Então, é uma união das características do desinfetante, da água, do tipo de micro-organismo e da instalação. A turbidez, conforme a gente já falou nas aulas iniciais, ela pode fornecer um efeito escudo, porque os micro-organismos eles se protegem, né, naquelas partículas que conferem turbidez à água, e vai proteger os micro-organismos da ação do desinfetante químico ou físico, vai diminuir a eficiência, né? Então, o padrão de potabilidade depois da nossa passagem da água pela filtração, né, ele não pode ser maior do que meia unidade de turbidez, porque senão vai acabar, a desinfecção vai acabar sendo prejudicada por isso. Outro fator que interfere bastante, matéria orgânica, que dá a cor verdadeira. Também vai proteger os micro-organismos, porque vai aderir contra a ação do desinfetante. Ou pior, vai reagir com o desinfetante e ainda vai formar subprodutos, né? Então, que às vezes, por vezes, são até cancerígenos, né? Então, essa cor verdadeira, matéria orgânica, ela acaba reagindo com o cloro, por exemplo, né? Então, e forma alguns subprodutos que podem ser cancerígenos. Mesma coisa, os compostos inorgânicos, ferro e manganês, eles vão reagir com o desinfetante. E reagindo com o desinfetante não é utilizado para aquilo que ele deveria, que é o quê? Fazer a desinfecção, inativar aqueles micro-organismos, né? Outros fatores que podem interferir na eficiência da desinfecção, o pH e a temperatura da água, principalmente com os compostos de cloro, que são amplamente usados. Tempo de contato, CT, e a concentração desinfetante. Isso daqui é a dose e o tempo de exposição, né? Então, já foi falado até no slide anterior, é importantíssimo para a eficiência. Bom, para isso, a gente tem a comparação entre os diversos tipos de agentes químicos. Cada um vai ter o seu tempo de contato, a concentração desinfetante, né? Quanto maior o tempo de contato, né, menor a eficiência do desinfetante, ou seja, quanto menos eficiente, eu vou precisar de mais tempo deixando ele agir ali naquela massa líquida. Fatores que interferem na eficiência da desinfecção ainda, né? Tempo de contato, né, para maior que 1.200 miligramas por litro por minuto, né? Para que a gente tente o quê? Agir sobre aquela resistência dos cistos de protozoários. São seres maiores, né? Então, seres maiores, eles acabam tendo maior resistência. Por isso que a gente já quer remover eles da massa líquida por ação da retirada dos flocos em que eles estão contidos, né? Bom, o tempo mínimo de detenção, 30 minutos, pH 8, né? Em geral, na ETA, 1 hora, como, por exemplo, nos tanques de contato. Função do quê? Da espécie, do micro-organismo que pode ser patogênico, da forma. Vamos lembrar lá da microbiologia. Ela pode estar na forma vegetativa, esporulada ou encistada,
né? Então, essas formas aí, o que acontece? O micro-organismo só não está ativo ali, né? Mas ele, assim que encontrar um ambiente adequado para que ele possa se reproduzir, ele vai começar a ficar ativo e ter aquela reprodução, aquela biossíntese, né? E também depende do que? Da concentração dos micro-organismos na massa líquida. O decaimento bacteriano, o que é dado? É o logaritmo neperiano. Todo crescimento celular a gente faz geralmente pelo quê? Uma função logarítmica, por isso esse logaritmo neperiano. Do número de organismos viáveis no início é o N0, número de organismos viáveis no início. Os organismos que são viáveis aí de começar a ter biossíntese e se reproduzir e fazer alguma contaminação para a população abastecida, né? No início, N0, e no tempo T qualquer, N. Né? Então, eu tenho que levar em consideração que o máximo do tempo T aqui é o máximo do tempo lá para aquela dose que eu tenho de desinfetante. Bom, N, coeficiente de diluição, ele é adimensional e é relacionado aqui à dispersão do desinfetante na massa líquida. Existem algumas substâncias que se dispersam de maneira mais fácil do que outras substâncias, né? Então, isso aqui é muito dependente do tipo de desinfetante, né? Porque a massa líquida vai ser sempre a mesma, né? N, com as características que a portaria do Ministério da Saúde nos diz que deve ter após a filtração. T é o tempo de exposição para aquele que vai resultar aqui no número de organismos viáveis para o tempo T, né? Tempo de exposição em minutos. E K é constante de inativação. Esse K depende do tipo de micro-organismo. Então, nessa equação a gente pode ver das coisas que dependem. O tipo do micro-organismo, o tipo do desinfetante, né? A concentração do desinfetante, que é o C, e o tempo de exposição, né? Então, essa equação, ela agrega bastante variáveis. Critérios. Quais são os critérios para eu pensar em que tipo de desinfetante eu vou usar para aquele micro-organismo? No caso de água, são os micro-organismos indicadores, né? De contaminação por matéria fecal. Capacidade de inativar uma ampla gama de patogênicos nos tempos de contato usuais, mínimo de meia hora, em geral 1 hora. Menor susceptibilidade às variações de temperatura e de outras características da água. Disponibilidade a um custo acessível, né? Então, porque, primeiro, uma ampla gama de patogênicos, porque a gente tem os micro-organismos indicadores, mas não dá para a gente ficar fazendo análise por análise de um lote de água, né? Então, não dá para fazer de tudo que é tipo de micro-organismo, por isso que a gente tem os indicadores. Né, sendo que a Escherichia coli é a mais amplamente utilizada, né? Nossos coliformes fecais, totais, né? E a Escherichia coli. Por quê? A gente sabe que se matou, inativou aquelas Escherichia coli, uma ampla gama lá atrás já foi inativada também pelo uso do mesmo desinfetante. Como a ETA, ela está suscetível à variação de temperatura durante o ano, característica da água, chove, né? Vem mais material que vem de escoamento superficial, né? Tem algum tipo de lançamento naquele curso d'água, né? Então, ele tem que ter, não ser tão suscetível, ele tem que ser, garantir que ele tenha a mesma eficiência, mesmo umas variações de temperatura e outras características da água que podem ocorrer no procedimento operacional da ETA. Tem que ter custo acessível e ter disponibilidade. Não adianta ter custo acessível, vai estar a 800 quilômetros, né, 1.000 quilômetros de distância. Inclusive para sistemas de pequeno porte, pequenas estações de tratamento de água. E também facilidade de aplicação, que o operador da ETA possa aplicar facilmente,
E acondicionamento, não tem que ser aquele acondicionamento na temperatura tal, né? Com umidade tal, de tal modo que torne-se muito onerosa, muito difícil essa operação na ETA. Que não ofereça toxicidade à água de consumo, né? Ou ainda não tenha outras características que possam suscitar a rejeição pela população abastecida, vir cheiro, vir gosto. E, ao mesmo tempo, capacidade de conferir um residual, por quê? Que nem o cloro. Você tem um cloro residual, por quê? Porque vai ter o problema da rede de distribuição. Então, a gente tem garantido a característica de potabilidade da água na saída da estação, mas eu ainda tenho o quê? Um cloro residual, de modo que ele possa passar na rede de distribuição de água, né? E ela tem, em hidráulica, vocês viram isso, né? Que vocês até tem um coeficiente que calcula no interior da tubulação à medida que vai ficando mais velha, mais antiga essa tubulação. Então, ali pode haver, né, esse recrudescimento, ele pode favorecer crescimento de micro-organismos. Mas eu tenho que passar com aquela água, não dá para ficar limpando toda hora, aquilo lá está embaixo do asfalto, né? Então, eu tenho que conferir um residual de modo que a água que saia da estação de tratamento de água, ela tem a mesma qualidade quando chega, né, ao consumidor final. Lembrando, né, que também cabe ao consumidor a responsabilidade dele de manter a caixa d'água dele limpa, né? Então, fazer a limpeza aí no mínimo aí de 6 meses, né? E minimize o crescimento microbiológico na redistribuição. Disposição de técnicas de determinação das concentrações, né? Então, como que eu vou ver a concentração daquele tipo de desinfetante que eu estou usando? Tem que ser de método preciso e não falar, eu acho que está entre 1 e 100 miligramas, né? Que é isso, né? Então, tem que ser de modo mais preciso, que eu tenha uma variabilidade bem pequena, que não fique numa variação tão grande, e também que seja fácil de fazer, fácil execuibilidade. Agora vamos falar os compostos que a gente tem para fazer a desinfecção. Vamos começar com os compostos de cloro. O cloro, ele tem as vantagens dele, por isso que é utilizado muito nas estações de tratamento de água. Ele tem um alto poder oxidante, então ele é bem utilizado para desinfecção. Além da desinfecção também, ele é usado para o controle de sabor e odor, precaução de crescimento de algas, né? Então, em alguns reservatórios. Retirada de ferro e manganês, uma vez que o cloro reage com ferro e manganês. Então, a forma de retirar, porque daí eles formam precipitados e saem daquela massa líquida. Retirada da cor, uma vez que as partículas, né, que são responsáveis pela cor de matéria orgânica, elas também reagem com o cloro. E também controle do desenvolvimento dos biofilmes dentro das tubulações. Então, olha, para o ferro e para o manganês, as equações que nós temos aqui. 2 ferro, HCO3, 2, mais o cloro, né, mais CaHCO3, 2, vai formar o quê? Um precipitado de ferro aqui, 2 ferro OH3, né? Um hidróxido, tridróxido de ferro aqui, e ele é um precipitado, mais CaCl2 mais CiCO2. O manganês, MnSO4, né? Sulfato de manganês, mais Cl2, mais 4NaOH, hidróxido de sódio, vai resultar num precipitado, né? Dióxido de manganês, mais 2NaCl, 2 cloreto de sódio, né? 2 moles de cloreto de sódio, mais sulfato de sódio, né? Na2SO4, mais 2 moles de água. Então, olha aqui, nós podemos ver, né, a formação dos precipitados, né? Dos precipitados aqui. Tanto do ferro quanto do manganês. Isso daí pode vir muito, a gente tem água subterrânea. O pH tem uma influência significativa na eficiência de desinfecção. E em menor monta,
a temperatura da água também tem uma influência na desinfecção, mas quem tem mais tem o pH. Por quê? O pH, a gente vai entender aqui a partir da dissociação do ácido hipocloroso. Dissociação, se a gente se lembra, né, é como que ele vai quebrar, ele vai se dissociar em íons. E depois a formação do íon hipoclorito, né? Então, o cloro, aqui gasoso, na massa líquida, ele vai formar o quê? O íon cloro, mais HOCl, mais o íon H+, né? Esse HOCl, em seguida, ele vai se dissociar nos íons OCl- mais H+. E o cloro residual livre é o somatório das concentrações de OCl, tá aqui, e de HOCl. Este aqui é o cloro residual livre, né? Então, pessoal, o ácido hipocloroso é um desinfetante muito mais eficiente e a dissociação dele vai acelerar com o aumento do pH. 80% tem que ser de ácido hipocloroso. O ácido hipocloroso é esse HOCl aqui, né? Esse HOCl, esse é o ácido hipocloroso, né? Então, como a gente viu, por exemplo, num pH 7, né, eu vou ter 70%, né, de HOCl, que é um desinfetante muito mais potente, que é o ácido hipocloroso, né? Esse daqui a gente tem que lembrar, né? Que esse é o mais eficiente. E 30% de OCl, né? Aqui a gente pode ver que as temperaturas aqui entre 0, isso daqui eu acabei de ver esse pontinho para 0 graus Celsius, né? Para 20 graus Celsius, para o mesmo pH, vai ser 85% de HOCl e uns 15% de OCl, né? Então, o que a gente pode ver? Da temperatura, né? Tem uma... Agora, vamos mudar de 1, né? De 1 aqui para um pH de 1. Vamos dizer aqui para o pH 8. Aqui, para 20 graus Celsius. A diferença de 1 no pH já muda. Olha, acaba sendo 20%. Aqui a curva para 20 graus Celsius, né? Então, aqui, que era 85%. Me desculpem esse 8 aqui. 85% aqui, ele cai para 20% se eu aumentar em 1 o valor do meu pH. E 20% de HOCl. E acaba tendo o quê? Uns 80%, quase que se inverte a situação. Então, por isso que a gente pode ver que o efeito do pH é muito maior que o efeito da temperatura, né? E aqui acaba ficando o quê? Por volta dos 80% e aqui acaba sendo uns 20%. Né? Aqui é nossos 15% lá, que eu esqueci de marcar. Pronto, marcado aqui, os 15%. Então, a cloração breakpoint é quando todas as satisfações do cloro eles foram satisfeitas. Então, por exemplo, eu já tive a necessidade de ferro, de manganês, da matéria orgânica, né? Então, eu vou ter uma cloração ao breakpoint. A gente vai ver, inclusive, no slide seguinte, para vocês poderem entender direitinho o que é essa e qual vai ser a possível reação durante esse breakpoint. Então, em função do pH e da temperatura, eu vou ter então vou marcar aqui demanda de cloro, em função do meu pH e da minha temperatura, essa demanda de cloro.
que é a diferença entre a dosagem aplicada e a concentração residual na saída do tanque de contato, né? Então, eu tenho uma dosagem aplicada de cloro, ela vai ser usada para um monte de coisa, né? Ferro, manganês, matéria orgânica, né? A inativação dos micro-organismos, que é o que eu quero, o principal que eu quero, né? Então, aí eu vou ter a saída no tanque de contato, o que sobrou depois disso tudo, né? Então, lembrando, ó, amônia, ferro, manganês, sulfatos e matéria orgânica. Todos eles poderão inibir a ação do desinfetante para com os micro-organismos. Por quê? Eles vão usar o desinfetante para reagir com eles e não vai deixar o desinfetante ir para o que ele tinha que ir mesmo, né? Que é o quê? Inativar os micro-organismos. O ácido hipocloroso ele pode combinar com a amônia e outros compostos amoniacais e formar aquelas que vocês já conheceram, que são as cloraminas, né? Então, tenho aqui NH3 mais o ácido hipocloroso. Eu vou ter a monocloramina. Aí, eu tenho a monocloramina. Ela vai lá e reage de novo com o ácido hipocloroso e forma a dicloramina na presença da água. A dicloramina vai lá e faz de novo, né? Essa reação com o ácido hipocloroso e eu vou ter a tricloramina. Então, temos aqui a figura, né? Do professor Libânio, né? E também toda a explicação. Desinfecção com compostos de cloro, de acordo com o professor Libânio. Então, as monocloraminas, a gente viu a reação no slide anterior. NH2Cl. Dicloraminas, NHCl2. E tricloraminas, elas vão colaborar para o quê? Isso é bom, ó. Para concentração do cloro residual, só que combinado. Porque está combinado com aquelas aminas. A formação dessas cloraminas, ela está aqui, ó, nesse início, no gráfico da cloração, o breakpoint do professor Libânio, né? Então, eu tenho um residual aqui, combinado, né? Que vai formando até um certo ponto de máximo aqui, né? E aqui é a medida que eu vou aumentando a dosagem. Monocloraminas se formam num pH maior que 8 e tricloraminas num pH menor que 3. E eles podem dar o quê? Odor à água de consumo. E isso não é bom, né? E a população pode rejeitar ser passível de rejeitar por causa desse odor. Aí, atendida a demanda de cloro, a continuidade do processo de cloração vai começar a causar a oxidação das cloraminas e vai gerar compostos. Aí começa a oxidação das cloraminas e vai gerar compostos óxido de nitrogênio, HCl e N2, né? Então, o breakpoint, pessoal, é esse daqui, ó. Esse é o breakpoint aqui, ó. Então, vamos marcar aqui para que vocês possam verificar o breakpoint. Então, qual é a possível reação durante esse breakpoint? 2NH3 mais 3HOCl, que é o ácido hipocloroso, vai formar N2 mais 3Cl- íon cloro, mais 3 moles de H2O, mais 3 moles de íon. Então, vamos marcar aqui qual é a possível reação neste breakpoint. Aí, a partir daqui, eu vou ter um residual combinado desse breakpoint e o que vier depois vai ser o quê? Cloro livre. Qual é o de cloro residual livre? 0,5 miligrama por litro e na rede de distribuição 2 miligramas por litro. Então, eu tenho que atender esse cloro residual livre, né, de 2 miligramas por litro na rede de distribuição. Por quê? Para evitar, né, o crescimento de micro-organismos lá no interior dessa rede de distribuição. Bom, compostos de cloro ainda. Então, eu posso ter o cloro ou em solução aquosa, como o hipoclorito de cálcio, ou, né, o hipoclorito de cálcio, ou de sódio, o hipoclorito de sódio. E ainda posso ter à disposição do composto de cloro como o gás cloro.
Qual é a preparação do hipoclorito de cálcio? Aqui 2 moles CaOH2 mais 2Cl2 vai dar CaOCl2 mais 2 moles de água mais CaCl2. Qual é a reação da formação do ácido hipocloroso a partir do hipoclorito de cálcio? Né? Quanto maior o pH, maior a concentração dos hidróxidos. CaOCl2 mais 1 mol de H2O dá o ácido hipocloroso mais 2 OH-, 2 hidróxidos, moles de hidróxido, mais Ca2+, e um cálcio. O que a EPA, Agência de Proteção Ambiental Americana, fala? Em função da concentração de cloro residual e do tempo de contato, deve-se apresentar o quê? Uma redução 3 log de inativação aqui dos cistos de Giard, de 410 gramas de vírus. Quais são os desinfetantes alternativos ao cloro? A gente viu o cloro que ele é muito usado, né? Pela facilidade de obtenção, de uso, né? Pela facilidade da preparação, né? Por ser acessível, né? Mas tem outros desinfetantes alternativos ao cloro. Então, o cloro ele acaba tendo aqui alguns subprodutos. E ainda, como desvantagem, pode ter a maior resistência de alguns patogênicos à ação do cloro e seus compostos. Por isso, por exemplo, a gente pode usar dióxido de cloro. E embora o nome aqueles íons, né, de ácido hipocloroso, né? Então, embora o nome seja dióxido de cloro, ele é alternativo ao cloro, né? Então, por quê? Porque a hora que ele se hidrolisa, ele não forma o ácido hipocloroso, né? Então, na solução aquosa, desvantagem, ele é instável e sob pressão ele tem alta volatilidade. Desvantagem. Vantagem, ele tem uma elevada solubilidade em água, por exemplo, 70 gramas por litro a 20 graus Celsius. Tem um alto potencial de oxidação e os resultados satisfatórios com relação à inativação de patogênicos mais resistentes, como, por exemplo, os protozoários aí ao cloro, né? Ele não vai reagir com o nitrogênio amoniacal e não vai romper as ligações com os átomos de carbono. Então, ele não vai formar... Os halometanos, pessoal, são aquelas substâncias que são cancerígenas e que são passíveis de serem formadas pela ação do cloro, né? Do ácido hipocloroso sobre a matéria orgânica, né? Então, essa é a grande preocupação que a gente tem do uso de cloro que se hidrolisa e forma o ácido hipocloroso. Ele pode oxidar nitritos a nitratos, mas ele tem um custo maior com relação ao cloro e eu tenho que gerar o dióxido de cloro no local da própria estação de tratamento de água. Então, vou precisar de mão de obra especializada. Desinfetantes alternativos ao cloro. Vamos ver outro tipo de desinfetante alternativo ao cloro. As cloraminas. As cloraminas são formadas a partir da amônia e do cloro gasoso, em função do pH. A gente viu isso há poucos slides atrás, né? Então, eu posso formar, né, a partir do cloro e a amônia, formar a cloramina num pH maior que 8, num pH entre 4,4 e 5, aqui eu tenho a dicloramina, e num pH menor que 4, eu tenho a tricloramina. Né? Dependendo do pH, eu vou ter a forma se é monodi ou tricloramina. A dicloramina, né, ela tem maior poder desinfetante, que é aquela formada entre pH 4,4 e 5. Então, ela vai dar maior produção de ácido hipocloroso. Então, o que eu tenho que observar? O pH, se as relações entre cloro e amônia estão de 3:1 a 4:1, e as concentrações ocasionais podem eventualmente acontecer na água bruta de ter nitrogênio amoniacal e orgânico. Né?
Por quê? Porque daí vai afetar toda essa relação aí. Se já tiver nitrogênio amoniacal e orgânico, vai afetar toda a formação aqui das dicloraminas, né? Bom, ela pode beneficiar o processo de nitrificação no interior dos reservatórios de sistema de abastecimento, principalmente pela ausência da luz solar, então aqueles reservatórios de abastecimento de água, que a gente tem alguns problemas aí com a qualidade da água quando da utilização desses reservatórios, né? Não há como ter a remoção do residual de cloraminas nas membranas de osmose inversa de equipamento de hemodiálise, isso é cloramina. E é dessa água que os equipamentos de hemodiálise vai utilizar, não há como eu tirar esse residual de cloramina nessas membranas de osmose inversa dos equipamentos da hemodiálise. Osmose inversa, o princípio foi visto no tratamento, na parte de tratamento físico-químico desse curso que a gente viu para água. E mesmo a baixas concentrações, as cloraminas vão oferecer toxicidade à criação de peixes. Outro desinfetante alternativo ao cloro, o ozônio. O ozônio é um gás instável, que é formado por 3 átomos de oxigênio, formado quando moléculas de oxigênio O2 são separadas e reagrupadas em O3, por isso que é instável, que a valência do oxigênio é -2, né? Então, eu formo O3, né? Meio que forçando, né? Tem que ser formado no local, né? E como é que é formado como que ele é instável, que ele pode voltar a CO2? Então, a gente tem O3. Na presença de água, a primeira coisa que acontece é ele formar HO3+, mais hidróxido, né? OH-. Esse HO3+, com o hidróxido, tá aqui, eles aqui, vamos marcar aqui. Eles vão rapidamente formar 2HO2. O O3 que ainda está na água, né? A gente tem O3 aqui, né? Ele vai formar, mas acaba tendo outros na água. Ele vai se juntar com esse HO2 e vai formar HO mais 2O2. Está querendo voltar a ser hidrogênio, né? Esse HO mais a água que eu tenho, né? A minha massa líquida tá, HO, me perdoem, mais HO2, né? Dessas duas equações, vão formar a água, agora sim, a água, 1 mol de água mais 1 mol de oxigênio. Eu tenho uma rápida instabilidade desse O3 na água, que vai passar por essa série de reações aqui rapidamente, né? E vai voltar a ser quem? Água, respeitando as valências, né? E gás oxigênio, né? Então, eu tenho espécies reativas principais, né? Tem uma alta instabilidade, né? Então, ele volta a ser logo H2O e O2, mas ele tem uma capacidade de oxidação bem grande, mas também ele desaparece rapidamente, né? Então, ele inativa os micro-organismos e oxida os compostos orgânicos. É o agente químico mais eficiente quando a gente está falando aqui da desinfecção de água por agentes químicos, né? A despeito da instabilidade dele, né? Como que vai ocorrer? Vai ocorrer a ruptura da parede celular dos micro-organismos, porém sem a ocorrência da difusão do desinfetante no interior da célula, né? Então não vai ter aquela difusão daquele composto de cloro dentro da célula, né? Porque agora nós estamos falando em quem? Em ozônio, né? Mas ele faz isso de maneira muito eficiente, ó. Só que ele é instável, nós já vimos a decomposição do ozônio na solução aquosa. Outra desvantagem é uma baixa solubilidade, 0,57 gramas por litro a 20 graus Celsius. E praticamente sem residual, muito instável.
Outra desvantagem, beneficia a formação de bromofórmio, que é um tipo de trialometano, é cancerígeno, e outros subprodutos como ácidos carboxílicos, aldeídos e cetonas. Outro desinfetante que é alternativo ao cloro, radiação ultravioleta, UV. O efeito biocida da radiação UV se dá graças às ondas curtas de ultravioleta no decaimento microbiano, né? As radiações eletromagnéticas no comprimento de onda de 240 a 280 nanômetros, aí eles vão ser um efetivo agente desinfetante, né? E essa emissão da radiação ultravioleta, especificamente, corresponde à porção do espectro eletromagnético entre os raios-x e a luz visível, de acordo com o professor Libânio, de 2005. O espectro da radiação ultravioleta é dividido em função do comprimento de onda em 3 bandas: ultravioleta UVA, UVB e UVC. Como agente desinfetante, o ultravioleta, a eficiência da radiação, né, a gente já viu que é entre 240 e 280, mas ela atinge o máximo dela no comprimento de onda de 253,7 nanômetros. Radiação ultravioleta. Como que a gente pode obter essa radiação ultravioleta? Por lâmpadas de ultravioleta de baixa pressão de vapor de mercúrio, as lâmpadas monocromáticas, e que emitem de 85% a 90% das radiações no comprimento de onda de 254 nanômetros. Muito, muito, muito perto daquele valor que a gente tem maior efeito biocida. Como que vai ocorrer a ação da radiação ultravioleta no micro-organismo patogênico? Em nível de DNA. O DNA, ele é essencial no processo do ciclo bioquímico e vai ocorrer uma interrupção e vai acarretar o quê? Na morte celular. Então, se eu adicionar o ozônio a um processo de fotooxidação, eu vou ter o acréscimo na produção de radicais hidroxila e vou ter o consumo da maioria dos compostos orgânicos. Portanto, a oxidação de precursores na desinfecção anterior ao contato com cloro livre reduz a formação daqueles trialometanos que a gente já viu que são cancerígenos, né? E pode ser eficiente na inativação de outros micro-organismos. Qual é a dose de radiação? A dose de radiação ultravioleta vai ser a intensidade de radiação, ela aqui, multiplicada pelo tempo de exposição ou tempo de contato. É aquele binômio que a gente viu, tempo de contato e intensidade da dose, no caso aqui da radiação. A radiação ultravioleta. Pode haver absorção da radiação pelas partículas suspensas e coloidais e pelo próprio líquido. Então, eu tenho uma perde um pouquinho da radiação ultravioleta pela absorção. Por isso que também é importante a gente ter uma boa eficiência de filtração, né? Então, a intensidade de radiação no meio líquido vai ser igual à intensidade de radiação da fonte, né? Vezes o número de Neper, né? Elevado à absorbância, que vem em função da cor e turbidez da água, a absorbância aqui, vezes a espessura da camada líquida. Então, a gente procura deixar essa espessura menor para não haver tanta perda. A dose média de radiação está aqui, né? Então, a gente tem essas doses mínimas que são recomendadas quando do uso da radiação ultravioleta, né? Então, nossa dose média de radiação, né, vai ser igual à intensidade mais o tempo de exposição a essa radiação. Vantagem, baixa geração de subprodutos, né? Desvantagem, que alguns micro-organismos podem ter sistema metabólico funcional de tal modo que eles podem ser aptos à produção de uma enzima que seja capaz de reparar o dano do DNA. Isso daí é chamado de fotorreativação. Bom, então temos aqui as referências bibliográficas, né? Professor Libânio, Fundamentos de Qualidade e Tratamento da Água. Os alunos devem ler, né? Esse livro para que possa
entender bem essa desinfecção em estação de tratamento de água. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.